noite com a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, você que pode, abra a Bíblia do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 15 até o 17. Mateus, capítulo 4, versículo 15 ao 17. Glória a Deus. Amém? Na versão da minha Bíblia diz assim: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, os gentios. O povo que se assentava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino do Senhor. Estava crescendo. Você tem toda a liberdade nessa noite para adorar uma pessoa. Você está na casa do Pai, você é um escolhido do Senhor. Sou grato a Deus pela semana que terminou, pela semana que está começando. Hoje pela manhã nós tivemos um programa na rádio, pela primeira vez eu estive ali. E eu confesso que fiquei bastante feliz. Não sei se eu vou voltar, mas eu fiquei feliz. Porque eu estava ali com duas pessoas. Eu sei que vocês não vão deixar isso subir na cabeça. Eu estava ali com duas pessoas que me inspiram, que me motivam a cada vez mais a estudar a palavra. E como é bom pregar a palavra do Senhor, sabendo que na nossa retaguarda há pessoas que intercedem por nós. Muito poder é estar aqui usando a tribuna e sabendo que nas suas costas, na sua retaguarda, há pessoas torcendo para que ele fracasse. Eu me alegro pela maneira que fui acolhido, eu e a minha família nessa igreja. Eu vejo pessoas com disposição de servir, pessoas com disposição de fazer o melhor para Deus. Eu sei que Deus muito mais vai fazer na vida de vocês. Talvez hoje vocês olhem e digam: não sou nada, não pego nada. E é verdade. Mas Deus está vendo vidas que estão sendo bons. Nós pensamos que nós pegamos alguma coisa, nós caímos no erro e achar que é por nossa causa que aconteceu. E é tudo para Deus e é tudo por Deus. E eu quero nesta noite, no tempo que me resta aqui, falar sobre chamados para uma missão ou um projeto missionário de Deus para o resgate do homem. Mas hoje o mundo da família, mas família é o maior projeto de Deus. Família é algo que Deus formou quando Ele cria o universo, quando Ele cria o homem. Ele olha para o homem rodeado de plantas e animais. E Deus, conversando com o Filho e com o amado Espírito Santo, Ele diz: não é bom que o homem esteja só. E Ele faz uma companheira, está formada a primeira família. Nós fizemos leitura desta noite, do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Mateus, irmãos, ele é um escritor que ele escreve principalmente para o povo judeu, porque é o único dos evangelhos que fala da origem de Jesus. No capítulo 1 ele narra a genealogia de Jesus, e para o judeu era importante saber a origem de cada uma das pessoas.
a Bíblia diz que foi uma geração pecaminosa, uma geração corrupta. Deus, então, Ele vai colocar em prática o seu projeto de resgate. Deus, então, vai colocar em prática um projeto missionário que vai trazer o homem de volta. Entenda, quando eu falo do homem, eu falo da mulher. Aí Deus olha na face da terra para uma cidade chamada Ur dos Caldeus. E ali Deus procura alguém que Ele pudesse fazer uma promessa. E essa pessoa desse crédito nas palavras e ouvisse a voz do Senhor. Talvez você pense, mas naquele tempo era uma cidade pequena com poucas pessoas, mas segundo a história, Ur dos Caldeus era uma metrópole de aproximadamente 300.000 pessoas. Então Deus olha e escolhe Abraão. E aí Deus diz assim no capítulo 12, no livro de Gênesis: Abraão, sai do meio da tua gente, sai da tua terra e vem comigo. Começa o projeto missionário. Sabe, eu olho para Abraão, no meio de tanta gente, ele poderia se questionar, mas quem é que fala comigo? Eu nunca ouvi essa voz. Como eu posso largar tudo? Porque a história diz que Abraão, a sua família, ela era uma família de moças. Como que eu vou largar o que eu tenho aqui? Como disse o Filipe, quando Eliseu recebe o chamado, a primeira coisa que ele faz é vender as coisas, é queimar as garrafas, é largar aquilo que ele poderia olhar atrás e dizer: eu ganhava mais lá atrás. Abraão, ele ouve o que Deus fala e ele vai. O projeto começa a andar. Deus faz uma aliança com Abraão. E essa aliança, ela nunca foi quebrada. A aliança de vocês com Abraão, ela vai ser renovada através de Isaac e através de Jacó. E essa aliança que foi feita do lado com Abraão, ela está vigente nos dias de hoje. A aliança que Deus fez com Abraão, ali dizendo: eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ei, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão, olha as estrelas. Abraão, olha para o mar, olha para a areia, para a praia. Sabe, Deus manda primeiramente olhar para cima. Ninguém, entenda isso, ninguém alcança algo de Deus olhando para baixo. Deus diz para Abraão: olha no céu, começa a contar. Quando eu era criança, nós contávamos as estrelas, e aí no filme a gente não está contando o dia que vai nascer depois. E nós porque as estrelas eu já nem sabia mais. Eu queria quebrar uns pedacinhos, mas é impossível. Então eu contarei que está aqui. Aí eu passo assim, mas o projeto de Deus estava em minha cabeça. Todo o projeto, irmãos, todo o projeto. Se você sair aqui da cidade de Lajeado e ver uma obra, todo o projeto ele tem uma placa. Tempo de duração da obra. O arquiteto ou o engenheiro responsável. No custo da obra, ele que vai executar a obra. É importante ter essas informações. Porque os órgãos de vistoria precisam saber. Se é uma obra pública, então, se faz necessário essas informações. Não é diferente no projeto de Deus. Quando nós fazemos parte desse projeto, nós temos que ter a marca, o carinho. O mundo tem que olhar e dizer: não, esse projeto vai dar certo. Tem tudo para dar errado, mas o engenheiro que assina essa obra não é qualquer engenheiro. Está ali o formato do projeto do Senhor. E agora o projeto de Deus, ele começa a ganhar evidência, ele começa a ganhar destaque.
Só que, à medida que o projeto vai crescendo, à medida que o projeto vai andando, o povo escolhido, ele se perde. E a história bíblica diz que eles vão parar no Egito e ficam ali 430 anos aproximadamente, escravizados, castigados, mas Deus não abandonou, porque aquele povo foi um dos lugares que eles mais cresceram, tanto que Faraó ordena que matasse todo menino, porque aquele povo crescia de uma maneira assustadora. O projeto de Deus não para de crescer. Chega o tempo em que Deus chama Moisés e diz assim: tu vai tirar o meu povo de lá, porque o meu projeto precisa andar. Aleluia. Deus tira com mão forte o povo, conduz o povo para um lugar mais, para um caminho mais difícil. Chega à beira do mar, atravessa o mar, pés secos. Agora o povo está no deserto, talvez há uma semana ou há alguns dias da terra prometida. Mais uma vez o projeto de Deus, ele perde foco de novo. Porque no deserto, irmãos, ele começa a lembrar do que ele tinha lá atrás. Ele não se desliga do Egito. Quantas pessoas hoje estão vivendo uma vida miserável porque não se esqueceram do passado, não se esqueceram. Eu confesso que me incomodava toda vez que o cordeiro pegava o microfone e ele dizia: eu sei quando Deus me tirou, o que eu fazia acontecia tal coisa, porque na sexta-feira eu saía e chegava à noite inteira, eu passava o sábado jogando futebol, o domingo bebendo, eu voltava na segunda-feira de noite para casa. Deus ensinando eles as coisas que para trás. Se Deus nos tirou, glória a Deus. Se Deus nos levantou, nos arrancou daquele chato de novo e firmou os nossos passos na rocha, não devemos ficar andando. Eu chegava a noite inteira, e aí eles usam isso para dizer: agora você tem que ficar dando glória a Deus, você tem que. Irmão, eu sei para onde Deus me tirou, e Deus sabe da onde Ele me tirou. Eu sei o que eu passei para estar nesta noite, no dia 24, ministrando a palavra. Eu sei o preço que foi pago para que eu estivesse aqui. Deixa eu te falar, não foi o preço pago. Eu sei o valor que eu tenho, porque eu sei o sacrifício que foi por Jesus. Aleluia. Esse povo se lamenta, se lembra, questiona. Por causa disso, passam 40 anos no deserto. Sabe que aí, quando termina esse período, eles voltam a andar, conquistam, ficam temíveis na região. Israel ganha notoriedade na região. Ninguém ousa se meter com aquele povo, porque sabe que há alguém pelejando por eles. E aí é um perigo. Por isso que eu falei isso para vocês. Eu falo para vocês que vocês não vão deixar no orgulho com a vida. Israel achou que era o melhor. E aí eles começam a criar métodos de adoração, a imagens para adorar, começam a cultuar aos deuses daqueles povos que eles dominaram. O projeto de Deus começa a se perder de novo. Sabe, aí Deus levanta o profeta. E não foi um, não foi dois, foram profetas dizendo: ei, não é esse
como. Eles param a obra e começam a comprar areia fina, a terra polida, fazendo as suas casas enfeitadas, todas confortáveis. Aí Deus se levanta a Ageu e diz assim: quem disse para vocês que não é tempo de edificar a minha casa? Ageu, diga ao povo que suba aos montes e que pegue madeira e ergam na minha casa. Eles constroem, e quando eles terminam aquela construção, a Bíblia diz que havia uma mistura de choro e de riso. Os mais velhos choravam, dizendo que não ficou igual. Os mais novos celebravam, que coisa mais linda. Que coisa linda, isso não tinha visto nada igual. Daí Deus diz para Ageu, fala para eles que agora, da última casa será maior que a da primeira. Fala para eles, Ageu. Não é a aparência, é a essência. O projeto começa a andar. O tempo passa e muda seus inteiros. Agora, nós já estamos chegando. Novamente, aonde o povo se perde. Nunca o projeto foi tão atacado quanto o projeto de Deus. Nunca uma obra foi tão atacada quanto a obra de Deus. Nunca um povo foi tão perseguido quanto o povo de Deus. Desde os primeiros anos até os nossos dias. Desde os primórdios da história, os judeus foram perseguidos. Meados de 1900, estoura-se uma guerra. Hitler tenta acabar com os judeus, consegue matar 6 milhões de judeus, achando que acabaria com o projeto. No final do Velho Testamento, entre o Novo Testamento e o Velho, há um período de escuridão. A história diz que é o período das trevas. 430, 480, entre 400 e 480 anos. Não houve ninguém que se levantasse a falar em nome de Deus. Eu fico preocupado quando eu ouço a voz de Deus, quando eu escuto, quando eu falo com Deus nas minhas orações. Aí imagino 400 anos. Aqui nós chegamos no Novo Testamento. O projeto de Deus, mesmo sendo atacado, mesmo sendo perseguido, ele não morreu. Aleluia. Aí Mateus diz assim: para que se cumprisse o que foi escrito pelo profeta Isaías. E aí diz o versículo 17: e desde então começou Jesus a pregar e a dizer: eu tenho uma chave para você. Aleluia. Imagina se Jesus fala isso: tem uma chave para você. Aí Jesus prega, interessante isso, que ele prega a mesma mensagem que João Batista. Sabe, hoje de manhã eu lembrei disso lá na live. Havia uma concordância, nós não começamos lá. Jesus, ele prega a mensagem que João pregava. E João também era a mensagem de João, era arrependei-vos. E essa mensagem é a mensagem que vai curar a Deus. Quando Jesus chega no Jordão para ser batizado, João Batista está batizando e ele levanta os olhos e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E já é assim que ele batiza. João diz: eu não posso. Eu que careço de ser batizado contigo. Não, João, é necessário. Aleluia. É necessário. Quando Jesus é batizado, os céus se abrem. Aleluia. Ouve-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado. O projeto de Deus recebe o carinho. O projeto de Deus
anunciando o Evangelho. E começam perseguições, quanto mais Jesus prega. Quando Jesus participa daquela festa, que ele é esquecido pelos seus pais, que ele fica ali no templo, explanando as escrituras, os intelectuais da época, os principais da época, ficam admirados. Mas quem é este? De que família é este? Talvez alguém diga, não, esse aí é filho de Marcelo, de José, mas quem sabe? Todo esse mundo tem futuro. Quando Jesus começa a mensagem da sinagoga, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para pregar. Até aí estava todo mundo, é mais um pregador. Só que aí Jesus diz assim: e dar vista aos cegos, curar os enfermos, perdoar pecados, limpar os leprosos, livrar os cativos. O sistema não aceitava, mas o projeto estava aí. E há até hoje uma oposição ao projeto de Deus. Igrejas que se mantêm firmes à palavra, igrejas que não se corrompem com modinhas, ainda são esquecidas, ainda são taxadas de igrejinhas que não têm futuro. O projeto de Deus, irmãos, por mais desprezado que seja, ele não morre, ele não morre. Jesus continua a pregar, continua a orar, libertar, curar. Só que isso incomoda o sistema, incomoda as autoridades, que eles começam a procurar uma maneira. Nós precisamos acabar com o projeto. Jesus é levado preso, Jesus é julgado, condenado, crucificado. O projeto de Deus está chegando. Na visão daqueles homens, quando eles colocam Jesus ali naquela cruz do Calvário, eles festejam e dizem:
final daquele dia, é bíblico, ao final daquele dia, 2 discípulos, a Bíblia não diz se era um casal ou se eram 2 homens, a Bíblia só fala o nome de um. Eles pegam a estrada, descem a igreja de Jerusalém, ao nosso, o projeto de Deus vai avançar. A Bíblia vai falando que no meio do caminho o Senhor encosta ao lado deles e começa a perguntar: o que vocês estão falando? Nós estamos falando do projeto de Deus. Parecia algo tão lindo, parecia que não tinha como dar errado, mas o projeto não. Faltou recursos, faltou interesses, faltou renúncia, faltou rejeição. E aí Jesus começa a ministrar uma palavra poderosa, começa a falar, e ao mesmo tempo que Jesus vai falando, eles vão caminhando, e quanto mais Jesus fala, mais aquela mensagem vai abrindo no coração. Sabe aquele pregador que tu te senta e diz assim para ele: eu tenho até meia-noite de manhã, continua. E eles começam, e quando eles chegam em determinado trecho do caminho, eles não têm que decidir agora, continuar ou entrar na sua orelha. Aí Jesus faz atenção desse aqui adiante, e ele diz assim: ei, esse novo, já é tarde, é perigoso você andar sozinho por aí. Jesus vai com eles, e a tradição judaica nos diz assim que somente o dono da casa poderia partir do pão. Mas eles gostaram tanto daquele pregador que o dono da casa pega o pão e diz assim: nos dá outro, bate o pão. Quando Jesus pega o pão para partir, graças a Deus, aí ele abre os olhos, eles olham para aquelas mãos sudadas, cai a escama. Jesus já não está mais ali, sabe o que eles fazem? Eles pegam a sua mochilinha, nem tinham desfeito, era perigoso seguir porque já era noite, mas eles não importam o perigo, eles vão correndo e chegam onde estão os discípulos. O projeto não morreu, está aí. Ele ressuscitou, o projeto está vivo. Aí alguém dizia: é verdade, a irmã Maria falou hoje pela manhã. Ele chama a irmã Maria: ei, irmã Maria, tem mais 2 aí que está dizendo que o projeto não morreu. Aí Jesus aparece, o projeto de Deus aparece, o projeto de Deus. Não precisava nada disso. Bastava que eles dessem crédito. É necessário. Essa luta que você está passando. É necessário a enfermidade que você passou, para que você pudesse testemunhar. Como você vai testemunhar a cura se você não tem enfermidade? Como você vai testemunhar a vitória se você não tem derrota? Só que passam os dias, Jesus ainda permanece por ali, e os discípulos voltam à sua vida rotineira, à sua normalidade. Quem é pescador vai pescar, quem é comerciante vai fazer o seu comércio. Aí Jesus está na beira da praia, passando o peixinho. E aí os discípulos vêm voltando, e eles olham para Jesus. O projeto está vivo.
porque do alto, até que do alto sejam revestidos. E eles se reúnem no cenário 500 acreditaram, agora vai. Passam-se os dias. 380 pega, mais uma vez, não vai. 120 fica. E a promessa, aleluia, promessas, o projeto de Deus. Mas o que isso tem a ver com nós, meus irmãos? O que isso, presbítero, tem a ver com chamados para uma missão? Quando Deus olha e vê que o homem se desvia do caminho, quando Deus olha e vê que o homem se corrompe, ele elabora um projeto, ele coloca em prática um projeto. Com a finalidade de alcançar as ações, de alcançar eu e você. Porque, primeiramente, era somente para os judeus, o povo escolhido. Mas como esse povo rejeita, aí fica nós. Quando eu disse chamados para uma missão, o projeto de Deus é para que eu e você entenda que nós somos parte do projeto. Nós somos escolhidos para levar o projeto. E nós, como projeto de Deus, nós temos que ganhar almas. Nós temos que nos entregar para fazer a obra. Nós temos que nos colocar à disposição. Nós temos que renunciar. Eu vejo pessoas querendo viver o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus, sem abrir mão das coisas antigas. Eu vejo pessoas pulando de igreja em igreja, correndo atrás de revelações. Parece folclore, só quer revelação, só busca algo para eles. Eu vejo pessoas igual aquele homem paralítico à porta formosa, esperando alguém passar para dar uma esmola, pouca coisa. Eu vejo pessoas, Leonardo, sentadas na porta de igrejas, esperando um oportunista passar e dizer: eis que te diz o Senhor, a vitória é tua. Aí ele sai e vai para a próxima, e chega lá de novo, mas ninguém espera ele vão passar e dizer: nós não temos dinheiro, mas nós temos um projeto de Deus. No projeto de Deus, ele continua sendo perseguido. O império tenta de todas as formas calar o projeto. Persegue a igreja, Paulo, ou Saulo, ou perseguidor, e tantos outros, Nero, Cláudio, e por aí vai. Tentam matar o projeto de Deus. E se você ler a história, você vai ver que há uma rua em Roma, um beco em Roma, aonde eles encurralavam os cristãos. E no final dessa rua havia um tacho, um óleo fervente. Os cristãos não tinham alternativa. Ou era o óleo, ou era as lanças, ou a espada dos soldados. Só que o projeto de Deus está tão firme, alicerçado, estruturado, que nada mais abala. E a história vai dizer que aquele
pergunto: o que você está fazendo? Chamados para uma missão. Qual é a tua missão? O que você tem feito pelo próximo? O que você tem feito pelo teu irmão que não é da mesma denominação, que não conhece Jesus? O que você tem feito para os desprezados na sociedade? Eu encerro aqui com um relato do oficial das forças de elite do exército americano. Ele diz que quando eles se alistam, eles sabem que já estão mortos. Eles têm duas missões. A primeira, morrer pela pátria e morrer pelo companheiro. Esse oficial relatava que quando estava em missão no Afeganistão, muitas vezes em patrulha, companheiros estavam fora dos